Essa palestra, ela começou a aparecer na minha ideia já há algum tempo, né? E aí o Anderson já havia pedido para eu dar uma palestra aqui na casa, mas aí eu, em função do meu trabalho, eu não tinha tempo para elaborar, e aí esse tema não saía da minha cabeça. Então eu acho que eu tenho que dar essa palestra sobre esse tema mesmo. Aí eu comecei a trabalhar, quando a palestra ficou pronta, eu falei para o Anderson, agora a palestra está pronta, se você tiver uma data, então você arruma. Ele falou, não tenho mais data, só para o ano que vem. E aí depois, no dia seguinte, ele olhou e tinha uma data para o dia de hoje. Eu falei, tem uma data ali que dá para encaixar você. Então eu aqui estou, tá? Eu acho que na retórica, quando Aristóteles ele descreve a retórica, ele destaca 3 elementos, né? O ethos, o pathos e o logos. Então o ethos é quando o orador, no caso eu, assumo essa posição, depois eu entender o que é a estrutura social. Dentro da estrutura social, eu como palestrante construo o meu ethos. Então, na minha fala ou no meu discurso, eu posso transmitir os valores nos quais eu acredito. Por isso, quando você conversa com alguém, você consegue conhecer a pessoa. Esse é o ethos, é a imagem que eu, como palestrante, projeto. O pathos são vocês, é o auditório. O pathos, vocês vão entender depois que eu vou falar de antipatia, simpatia e antipatia, ele se refere às emoções. Então, vocês hoje são meu auditório, para quem eu falo. Pensando nesse auditório, que é um auditório que vem a uma casa espírita, todo mundo que vem a uma casa espírita, eu entendo que busca algumas respostas que não encontramos em outros lugares religiosos, né? Foi isso que me trouxe a casa espírita, eu posso falar de mim. Então, pensando nisso, a doutrina espírita, ela se pauta pelo conhecimento, pela razão, de modo a desenvolver a fé e a crença, tá? Então, pensando no que nós buscamos numa casa espírita, são esclarecimentos e conhecimento à luz da doutrina kardecista. Por isso eu título, então, espiritismo, tá? E o logos é o próprio discurso, são os argumentos que nós usamos. Então, a minha fala é o logos dentro da retórica, tá bom? Então, ali, qual que é o objetivo dessa palestra? Explicar o propósito da estrutura social e dos relacionamentos à luz do Espiritismo. Eu vou começar essa minha fala citando Jesus, que é o nosso mestre maior. Então Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, porque eles serão muitos, porque mira-se um estado evolutivo que nós conseguimos nos desvencilhar das nossas falhas, principalmente da incapacidade ou da dificuldade de perdoarmos aqueles que nos agridem, seja verbalmente ou seja fisicamente, né? E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o que nós estamos vendo aí são virtudes que nós buscamos, a brandura, que é a oposição ao extremismo. Tudo que nós fazemos em excesso é prejudicial, até estudar demais é prejudicial também. Então nós temos que ser brandos, agirmos com moderação. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Temos sempre que buscar a paz. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós temos que sempre buscar a paz. E como que nós trabalhamos essas virtudes humanas? Nas interações, nas relações sociais. Quando nós nos relacionamos em casa, que a família é o microcosmo da sociedade, é na família que nós começamos a desenvolver o respeito, a compreensão, a paciência, a tolerância, é lá que nós aprendemos o amor, né? E assim por diante. Tá, aqui é o final. Então, como que volta, Anderson? Consigo voltar? Conseguiu? Consegui. Tá, então essa palestra ela é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e no livro dos Espíritos. Então, por essas máximas, Jesus faz da doçura, da paciência e da moderação uma lei. Jesus condena, consequentemente, a violência, a cólera e todo tipo de desrespeito ao semelhante, né? Então, nós falamos de estrutura social. O que o livro dos Espíritos fala sobre a estrutura social? Então, a pergunta 766,
A vida social está na natureza. Tudo que é social envolve eu e o outro. Todo tipo de relação é uma relação social. Ela pode ser familiar, mas ela também é social. Então, certamente, a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Por que nós aprendemos a nossa linguagem? Para nos comunicarmos com o outro, né? É para nós fazermos elogios, para nós nos defendermos, para nós trocarmos informações. Então nós temos a capacidade da linguagem e a cognição para nos comunicarmos e interagirmos com o outro. A pergunta 767 diz: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, ele é. Aí os espíritos respondem: sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto. Nós temos uma necessidade de nos relacionarmos com o outro, né? Para nós desenvolvermos também essas virtudes que Jesus cita, que são as máximas. O que é uma máxima? É uma regra de conduta. É uma regra que eu adoto para a minha conduta diária com o outro. É um princípio que eu adoto para as decisões que eu tomo na minha vida. Então, o que os espíritos respondem? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Eu só consigo melhorar a minha, amenizar os meus efeitos, como a incapacidade de perdoar, se eu passar por decepções, se eu for agredido verbalmente ou fisicamente por alguém, se alguém me der uma rasteira. É assim que eu vou desenvolver a minha capacidade de perdoar. Então, por isso que a estrutura social ela tem um propósito de fazer com que nós nos relacionemos. O trabalho, por exemplo, é uma necessidade de todos. Nós precisamos estar em um trabalho. E todos vocês sabem como é difícil, às vezes, a relação no ambiente de trabalho, né? Então, muitas vezes você se encontra com situações que você não tolera, você tem que desenvolver a tolerância, a paciência, o perdão, para você não ser demitido, né? E aí, no livro dos Espíritos ainda fala: nenhum homem tem as faculdades completas. Faculdades são as capacidades de aprender, de se comunicar, né, de perdoar. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar o seu bem-estar e progredir. Então, a estrutura social começa com a família, os amigos, o trabalho, a escola, a igreja, a casa espírita, o comércio. Essa é a estrutura social que faz com que nós precisemos comprar produtos, precisemos ir a uma igreja, precisemos trabalhar, estamos primeiro numa família, nos coloca numa posição de interação social. Nós somos levados, não temos outra escolha, senão a nos relacionarmos com o outro, né? Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Daí a nossa estrutura social. Então, quais são os contextos sociais terrenos dos quais nós fazemos parte? A família, ali é o microcosmo da sociedade. Depois a criança começa a crescer, ela vai à escola, ela começa a se relacionar no ambiente extra-familiar, ela começa a se relacionar com a professora, com o professor, começa a se relacionar com os coleguinhas, no pátio, com as monitoras, né? Ela vem para casa e conta as experiências delas para os pais avaliam se estão sendo boas essas experiências, e os pais, na posição de pai e de mãe, eles têm a função de educar e formar esses cidadãos como bons cidadãos, ensiná-los a se defender, ensiná-los a ter respeito, ensiná-los a amar. Depois eles crescem e nós vamos para o trabalho, aí nós conhecemos outros desafios, outros tipos de relacionamento. Eu não posso simplesmente abandonar o meu trabalho porque eu tenho algum conflito com algum colega de trabalho ou com o meu chefe, que eu preciso do meu salário. Então eu tenho que desenvolver a abnegação, eu tenho que desenvolver a paciência e a tolerância e a compreensão. Se eu estou na posição de chefe, eu tenho que saber fazer bom uso do meu poder. Isso é estrutura social. Eu ocupo uma posição de poder, né? Então, se eu ocupo uma posição de poder, seja como professor, seja como chefe de um ambiente de trabalho, eu tenho que saber utilizar esse poder, tá? No comércio, nós temos que nos deslocar da nossa casa, ir até uma loja e comprar um produto, ser atendido por alguém. Se eu estou servindo, como eu já fui vendedor
de loja, eu tratava todos os clientes da mesma maneira, não importa a forma como eles estavam vestidos. E muitas vezes você se surpreendia, porque alguns vendedores não atendiam em função da aparência daquele cliente, e ele gastava muito, tinha cartão ouro e assim por diante. Mas a minha regra de conduta, a minha máxima, é respeito a todos. Então eu, na posição de vendedor, eu tratava todos com a mesma simpatia, com a mesma honestidade. Eu perguntava, quanto que você pode gastar? E o que você precisa? Eu quero comprar um terno para o meu marido, nós vamos ser padrinhos de casamento, mas eu só posso gastar R$500. Eu ia revirar a loja e achar um terno que estivesse dentro das condições. Nós vamos à igreja em busca de respostas, em busca de conforto. A igreja faz parte da estrutura social, nos coloca também em relacionamentos com pessoas em posição de poder e com outras pessoas que frequentam as igrejas ou a casa espírita. E nas festas também é uma outra parte da estrutura social. Com relação aos laços de família, que é o primeiro contexto da estrutura social do qual nós fazemos parte, a pergunta 774 que Allan Kardec faz dos espíritos é: baseadas no abandono dos pequenos animais pelos pais, algumas pessoas acreditam que entre os homens os laços de família são resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Aí os espíritos respondem: o homem tem destinação diferente da dos animais, porque, pois, sempre querer identificá-los com eles, nele há outra coisa além da necessidade física, há necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família são uma lei natural. Então, a família ela é fundamental, ela é o princípio para a formação do indivíduo, para uma formação ética, para uma formação de amor. E aí na pergunta 775 ele pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma intensificação do egoísmo. Então aí nós temos o papel dos pais de ensinar os valores morais para os filhos, né? E aí, quando nós falamos das diferentes formas de construção de família, nós tivemos uma palestra sobre isso. Nós temos a forma biológica, né? Então aqui eu pensei o que é família, amor, mas responsabilidade. Também tem a parte financeira, porque o filho demanda gastos, e todos nós sabemos disso. Então é necessário que se haja um planejamento, mas a vida não é assim. Às vezes ocorre sem qualquer planejamento, né? A forma biológica é a reprodução por um casal, né, que tem filhos e dá amor e constitui família. E a forma social, há outras formas. Então veja, há crianças que são abandonadas por N motivos, por vários motivos. Mas a sociedade tem uma estrutura que são os orfanatos que acolhem essas crianças. E também tem a lei que faz parte da estrutura social que permite que casais ou pessoas que querem constituir uma família possam adotar essas crianças. Então você forma uma família, que a base da família é o amor, né? Os pais doam o corpo físico, né? Eles doam a carga genética, mas a personalidade os pais não doam. Cada espírito ele tem a sua individualidade sentimental e afetiva e intelectual. Então, então nós temos na forma social a adoção por um casal heterossexual, que pode ter filhos ou não, né? Mas quer adotar uma criança, casal ou homossexual, que não pode gerar filho, mas tem amor para dar e tem responsabilidade, ou indivíduo solteiro que quer adotar e também constituir família. Tem uma professora que trabalha comigo, ela já tinha comentado que ela fazia, acho que 8 anos que ela estava na fila de espera para adotar. Ela queria 2 crianças, né? Ela e o marido não podem ter filhos. E ela é uma pessoa maravilhosa, assim. E aí, tem umas 3 semanas, ela chegou para mim e falou: William, eu consegui. Eu adotei duas meninas irmãs, porque o orfanato ele não separa irmãos, né? E quem decide se vai ficar com os pais é a criança mais velha. Então eles passam por uma fase até a pergunta fala, passam por uma fase de adaptação, de convivência com os pais, e é sempre o irmão mais velho que decide se vai ficar com os pais. Mas assim, eu não conheço o marido dessa professora que trabalha comigo, mas ela é uma pessoa iluminada, não tem como não gostar dela. As crianças queriam lá,
ela queria 2 crianças, ela conseguiu. E eu fiquei tão feliz que fui dar um abraço nela, não tinha nada a ver com o peixe. Mas eu fiquei tão feliz, mas você sabe que coisa maravilhosa que você fez? Você constituiu uma família, né? Ela falou assim, então, mas aí eles têm que ficar mais 3 finais de semana, não é bem assim, né? Eu falei, gente, mas deu certo, as crianças já gostaram e não queriam mais voltar para o orfanato. E agora ela está de licença maternidade. Eu achei lindo dar licença de maternidade para ela que adotou. Então isso prova que a família ela é baseada no amor. Tem famílias que têm um laço genético, tem essa carga genética, que é o laço biológico, e tem outras que não têm, mas são família. Né? Então eu fiquei tão feliz que eu queria dar um presente para as crianças sem saber o que é. Eu queria dar um presente para ela. Né? Ela formou uma família. Né? Então, a marcha do progresso. A pergunta 779 diz: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão produto de um ensinamento? Né? Aí os Espíritos respondem: o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então ele pergunta, na pergunta 780, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência, todavia não segue sempre imediatamente. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, a pessoa ela pode ter ido à faculdade, ter um curso de graduação, doutorado, pós-doutorado, e pode ter um caráter ruim. Ela pode ter outros valores morais. Então, inteligência não tem a ver com diploma e capacidade cognitiva e intelectual não tem a ver com valores morais ou com caráter. Você pode ter pessoas que não frequentaram os bancos acadêmicos, mas que são extremamente inteligentes e pessoas altruístas, e outras que têm doutorado e enfim, outros diplomas acadêmicos, mas que não têm os mesmos valores morais. E aí na pergunta 791 diz: a civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que ela tenha produzido? Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Então veja, nesse plano que nós estamos de expiações, que expiações são depurações, nós nos relacionamos com pessoas de vários diferentes graus de evolução. Então nós nos deparamos com pessoas que não respeitam, com pessoas violentas, e nos deparamos com pessoas que ajudam, com pessoas que defendem. Então, nessa troca de experiências é que nós conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado, se nós estivermos dispostos a evoluirmos e a aprendermos essas virtudes, né? Então, a civilização criou para o homem novas necessidades, e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva, só ela pode consagrar. Então veja, a pergunta 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Com relação às leis, há uma tensão entre o que a lei determina e os fatos que acontecem. Se nós pensarmos há muitos anos antes, não havia leis que punem porque você abandona um cachorro na estrada, por exemplo, se você maltrata animais. Hoje tem. Então isso mostra a evolução da sociedade. É perfeita ainda? Os animais são abandonados ainda? Eles são, mas já tem lei que protege. Então a sociedade, aos poucos, ela sempre avança rumo ao progresso, à depuração. Então, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. O Espiritismo faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Então veja, quais são as virtudes que nós temos que melhorar ou desenvolver? A empatia. Quem pode explicar para mim o que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Exatamente, se colocar no lugar do outro. Então lembra que eu falei para vocês que o patos é o auditório? Que vocês hoje relacionamento são patos? Patos do grego é emoção. Então eu tento atingir vocês com o meu logos, que é a minha fala, que eu sei que são valores e conhecimentos que vocês acreditam como espíritas kardecistas, tá? Então o patos, a empatia, o sufixo ou o prefixo em quer dizer dentro. Então eu me coloco dentro do outro, eu me coloco no lugar do
outro. Então, eu tendo a capacidade de me colocar no lugar do outro e tentar imaginar, entender o que ele está sentindo, eu posso ajudá-lo. Tá? E aí nós temos ali a simpatia, entre o patos de novo. Então, se eu acho uma pessoa simpática, é porque o jeito de ela ser, de me tratar, me faz bem. Simpatia significa junto, com. Tá? Então, é semelhante. Antipatia, uma pessoa por quem eu tenho antipatia, ela tem comportamentos que não me agradam. Eu tenho oposição àquela pessoa. Então, espíritos simpáticos são espíritos que têm afinidade, não é que eles são bonzinhos os dois, eles são legais. Eles são simpáticos entre si, eles têm afinidades. Então, quando Jesus fala, me diz com quem você anda, eu te direi quem você és, porque nós andamos, nós nos relacionamos e passamos tempo juntos, espontaneamente, com pessoas que têm afinidades morais conosco. Você não vai passar parte da sua vida espontaneamente. No trabalho é outra coisa. No trabalho você tem que trabalhar, aí tem escolha, né? Você evita, mas enfim. Mas espontaneamente nós procuramos pessoas com quem nós temos afinidades. Então, quando Jesus fala, me fala com quem você anda, que eu vou te dizer quem você é por comparação, por afinidade, né? O que ocorre também com a obsessão. Quando nós somos obsediados, o espírito obsessor, ele consegue se conectar a nós, né, influenciar as nossas emoções, por uma questão de mesma frequência de vibração, mesmo tipo de pensamento. É assim que ele se conecta. Então nós temos a apatia, que é a ausência de emoção, né? Os espíritos simpáticos. Então aí nós temos que trabalhar também a paciência. Há muito tempo atrás, há muitos anos, quando eu fazia terapia, minha psicóloga falou que ela achava que se uma pessoa desenvolver a paciência e a tolerância, ela se torna perfeita, né? Ela falou assim, eu acho que essas duas habilidades, essas duas virtudes, elas são importantes. Nós temos impaciência, por exemplo, com quem sabe menos que nós, com quem é mais lento que nós. Nós temos que ter a paciência de ajudar esses irmãos, mostrar para eles o caminho ou esclarecer as dúvidas que eles têm, né? Eu, como professor, por exemplo, eu tenho que ter paciência. A minha função é ensinar. Então, para mim, eu falo para os meus alunos que não existe pergunta boba, que eles não devem ter medo ou vergonha de fazer qualquer tipo de pergunta. Eles têm que perguntar, porque ali a sala de aula é o momento propício para eles tirarem as dúvidas, né? E o perdão. Então, uma vez um aluno me falou assim, tio William, ele está colocando aquela corrente lá para fazer inveja para a gente. Eu falei, olha, se essa corrente é dele, ele pode usar. Se está provocando inveja em você, você tem que trabalhar essa inveja. Eu falei, aí o problema é seu e não dele. Porque quem sente inveja é você. A mesma coisa o ódio. Quando eu sinto ódio de alguém, a única pessoa prejudicada sou eu mesmo. Porque o corpo se transforma numa usina que gera todos aqueles hormônios, aquelas substâncias químicas que corroem, que impedem as nossas sinapses, que impedem o nosso pensamento, que minam a nossa libido, a nossa energia, a nossa alegria. Então eu vou gerando aquele ódio, o meu corpo produz e o meu corpo consome. E a pessoa que está sendo odiada? Nada. Não acontece nada com ela. Então, a capacidade de perdoar, quando Jesus fala, perdoai aqueles que te ofendem, o maior beneficiado somos nós. E amar o próximo não é você ir lá e abraçar, e beijar e falar que ama quem te fez o mal, não é isso. É você não desejar o mal do próximo, do seu agressor. É você perdoar. Perdoar é você não sentir esse ódio que consome apenas você. Né? Ainda bem que o ódio do outro não sai pela boca e atinge o outro, né? Fica só conosco, né? Então são essas habilidades, o perdão, a tolerância, a paciência, que nós somos capazes de desenvolver, porque a nossa estrutura social que nos faz nos relacionarmos com o outro, que permite que nós trabalhemos essas virtudes, essas habilidades. Alguém gostaria de fazer alguma observação, de falar? Contar alguma experiência? Não? Pode falar. Não? Tá. 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Aí os espíritos respondem:
Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas, de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras. Espera. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Faz ali, né? A empatia e a violência, a caridade e o amor ao próximo. Então nós temos nós temos a figura do Chico Xavier, né? Que é uma pessoa totalmente desprendida, que dedicou a vida a fazer o bem e morreu humilde, né? Sem cobrar nada de ninguém, publicou mais de 400 livros e sempre se doou ao próximo, não acumulou bens alguns, né? Então, na pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência. O que é indulgência? É a disposição para perdoar. Eu tenho uma conhecida que ela estava, isso há muitos anos, ela estava em um casamento que era abusivo e ninguém entendia por que ela não se divorciava. Ela se divorciou depois de muito tempo e aí ela começou a fazer yoga. Aí ela relata para mim que um dia ela estava já com o segundo marido, que hoje ela é feliz, ela estava na cozinha lavando louça e ali ela sentiu que ela conseguiu perdoar o ex-marido dela. Ela falou: ali eu comecei a chorar porque eu me desvencilhei de toda a mágoa que eu tinha dele. Qual foi a maior beneficiada? Ela. Se ela sentia ódio ou não dele, ou raiva ou mágoa, alguma coisa, não atingia a ele, apenas ela. Então ela foi a beneficiada. Ela falou: naquele dia, William, eu estava lavando louça, eu consegui, depois de muito tempo, perdoar o meu ex-marido. Tá? Então, por que eu citei esse exemplo? Para lembrar do perdão, para lembrar que o ódio só consome quem sente o ódio, nunca atinge o outro. Então, aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, o que nós experimentamos nessa relação com o outro, que a estrutura social nos leva, né? Nos força a nos relacionarmos com o outro? Nós experimentamos a decepção, a ingratidão e afeições destruídas. Eu mesmo, pela minha disposição em ajudar sempre, muitas vezes, aí pelas minhas experiências, eu descobri que não é fácil ajudar. Às vezes você quer ajudar e você acaba tendo consequências ruins para você. Então o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. Então, por que nós nos decepcionamos? Né? No livro do Espírito tem um título lá que fala: decepção, ingratidão e afeições destruídas. Ora, se eu sou uma pessoa correta e eu só dou o amor, eu dou o respeito, obviamente eu vou esperar o mesmo. Não que eu doe o meu respeito e o meu amor por interesse, eu vou respeitar você pensando, não. É um instinto natural, porque nós olhamos para o outro tomando nós mesmos como referência, né? Então eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus princípios e eu espero, de uma certa forma, encontrar pessoas que pensem como eu. E quando eu ajo dessa maneira, eu crio expectativas com relação às pessoas com quem eu me relaciono. Quais são essas expectativas? Eu espero respeito, eu espero honestidade, eu espero reconhecimento. E quando a pessoa não me dá isso de volta, ela tem uma atitude que é totalmente contrária, como uma traição ou uma agressão, eu tenho o quê? A decepção. Porque a pessoa não correspondeu às minhas expectativas, né? E afeições destruídas. O que destrói a afeição? É a decepção. A decepção, ela abarca várias ações, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Que classe silenciosa, né? Como vocês são bonzinhos, gente do céu, falando baixinho, você fala: fica quieto, senta. Professor, eu achei que a gente não ia entender o que você fala bem, mas tudo que você fala, você
Se transforma no Bom. também no seu aqui. Tá. O seu nome mesmo é Isa? Isa, você vai passar direto sem recuperação. Não vai passar pelo conselho. Né? Se quiser trazer maçã para o professor, pode também. Aí a resposta do Espírito é sim, mas então a pergunta 937 é: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem do coração uma fonte de amargura? Claro que é. Se eu tenho um amigo, uma pessoa da família em quem eu confio, essa pessoa trai a minha confiança, é um golpe difícil. Aí os Espíritos respondem: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos, a compreender esses ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. Então quem vai ter ação ação e reação, a lei do retorno, é quem fez o mal, e não nós que só fazemos o bem. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis. É a lei do retorno. Em inglês tem ditado que fala: you reap what you sow. Você colhe aquilo que você planta. Nós conhecemos, como ele próprio foi. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Tá? Então, eu fazendo o bem, eu nunca perco. Agora, fazer o bem é uma coisa, e ser subserviente ou ser bobo do outro é outro departamento, né? Então, nós temos que ser bem, mas nós temos que ser inteligentes para sabermos detectar situações perigosas, situações que podem nos prejudicar, né? Então, e aí, por que nós passamos por isso? Vamos falar um pouco do plano reencarnatório, estado evolutivo e escolhas. Então, na pergunta 184A do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim para eles: o espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Os espíritos respondem: nem sempre, mas pode pedir, e se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de evolução. Então, nós aqui estamos mais ou menos no mesmo grau de evolução, por isso que nós conseguimos nos relacionar, apesar de tudo, né? Aí a pergunta 184B: se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve reencarnar? O grau de sua evolução. Posso ir um pouco mais rápido. Então, o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Então, entendo que, como nós vimos no filme Nosso Lar, a família a qual nós pertencemos é também uma escolha, um acordo, só que nós passamos pelo véu do esquecimento. Então, às vezes eu me pergunto, né? Eu tenho minha mãe ali, minha irmã, né? Por que eu escolhi, né? Então, hoje, quando eu falei que eu ia falar de família, ela falou: eu vou assistir. Ela falou: dependendo do que você falar, você fica sem janta. Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu for falar, né? Do papel da mãe na família, porque senão eu não como hoje. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-las com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Então, nem tudo que acontece conosco foi planejado. O tipo de provas, elas aparecem nas nossas vidas por escolhas nossas e com a permissão de Deus. Mas nem tudo, né? Senão nós não teríamos mérito algum. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são consequências dos nossos atos, verbais ou não. Tá? Então, na pergunta 387, Kardec pergunta: a simpatia tem sempre por princípio o conhecimento anterior? Quer dizer, então se eu me dou bem com a Beth é porque em outras vidas nós somos amigos? Talvez sim, talvez não. O que eu tenho com a Beth, por exemplo, é uma afinidade moral, uma afinidade espiritual com a Isa, com a Mariane, né? Então, com a Viviane. Então, veja, não, dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que tenham se conhecido como homens. Então, pode ter algum vínculo de vidas passadas ou não.
A pergunta 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes em certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas, espíritos que se atraem? Jesus fala: me fala com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia dessa ciência que compreendereis melhor mais tarde. O Espírito não explica, mas ele dá a palavra-chave: magnetismo. Então nós somos atraídos por semelhantes. Os espíritos simpáticos que têm afinidades, eles se procuram, eles se encontram. Infelizmente encontramos os antipáticos também, né? A pergunta 389. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Todo mundo, às vezes você olha para a pessoa e você não gosta, né? A antipatia instintiva é sempre... Então, os espíritos respondem: espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Não, né? Dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. Eles não têm simplesmente afinidades. A antipatia pode nascer da dessemelhança da maneira de pensar, mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Aí a pergunta 213 ela é bem interessante, porque pergunta sobre o que os pais doam para os filhos. A pergunta 203: os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal para que a alma deles possa mais tarde receber a vida moral? Exatamente, eles respondem: eles transmitem apenas a vida animal. Os pais, pela sua estrutura biológica, né, gera o corpo que vai alojar o espírito, né? Porque a alma é indivisível. O que isso significa? O pai não doa uma parte do espírito dele para o filho. Meu filho, o exemplo, o nome aí, o João puxou ao pai. O que a pessoa acha é que o pai doou essa característica dele para o filho, de personalidade. Não, é do espírito. O que acontece é que o espírito e o pai são espíritos simpáticos, eles são semelhantes, né? Então aqui ele responde: os pais transmitem apenas a vida animal, ou seja, o corpo biológico, né? Aí o desenvolvimento moral, os pais que vão criar os filhos vão ensinar. Deixa eu ver aqui, mas está bom, vai dar certinho. A pergunta 258. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência, a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Ele responde: ele próprio, nós, o espírito, escolhe o gênero ou tipo de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Nós temos sempre o livre-arbítrio. Pergunta 259. Se o espírito pode escolher o tipo de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que nós experimentamos na vida foram previstas? Não. As provas que você escolheu, elas vão aparecer na sua vida, mas nem tudo que acontece é porque você planejou, são consequência das suas decisões aqui, das decisões terrenas. Aí ele fala: todas não é a palavra, ou seja, tudo que vai acontecer não é tudo que você escolheu, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o tipo de provas, os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Agora eu vou encerrar a palestra com essas duas máximas, que são regras de condutas de Jesus, né? Qual? A outra, Anderson. Mais? Lá. Essa. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, na estrutura social, nós sempre encontramos aquelas pessoas que nos ajudam, que nos protegem, que nos ouvem, que nos dão um ombro, né? Nós chamamos de anjos, né? O anjo é aquele que nos ajuda. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Lá no Evangelho de São Mateus, são palavras do nosso Mestre Jesus. Gente, obrigado pela palestra, pela atenção. Vocês são ótimos alunos, assim, quietinhos. Muito bom, obrigado, viu? William, apressa. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus.
nos conectar com o nosso Pai, agradecer ao dia de hoje, agradecer a nossa saúde, agradecermos a nossa disposição e tempo que nós tivemos para participar deste encontro, por essa troca de conhecimentos, pelo paz que vamos receber. Pedimos a Deus, nosso Pai, que abençoe a nós que estamos aqui, aos nossos familiares, aqueles que estão acamados, aqueles que estão desesperados, aqueles que não encontram respostas para os seus problemas, que seus caminhos sejam iluminados, que eles se deparem com pessoas que possam ajudá-los, que nós tenhamos uma boa semana, em nome de Jesus, nosso Mestre, que assim seja.